E nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 122. Salmo 122, nós vamos ler versículos de 1 até 5. Assim diz a palavra: Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Até versículo 5. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Nós agradecemos por esse tempo que o Senhor nos deu, nos trouxe aqui. Pedimos Tua graça, pedimos Tua iluminação, pedimos, ó Deus, que a Tua palavra continue falando conosco como fez até agora, ó Deus. Que o Senhor tome os nossos corações nesse momento e possa nos edificar, nos exortar e nos ensinar. Essa é a nossa oração, fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Essa história o texto mais bonito da Bíblia, né? A gente pode ir aqui longe, né? Eu sou daqueles também que vira e mexe eu falar, olha, esse aqui, gente, esse texto é especial, esse salmo, essa palavra, mas de fato, quando a gente tem uma relação com a palavra de Deus e aprende a ler com esses olhos da fé e do coração, né, ela realmente nos cativa. E quando faz sentido para nós, para a nossa vida, isso se torna ainda cada vez mais forte. Então, é muito comum e tomara que você se apegue a muitos textos bíblicos, né, e que textos sejam muito especiais para você, para o seu coração. E assim é o Salmo 122. E eu quero trazer uma meditação aqui para nós, que nós damos o nome de volta para o nosso lar. De volta para o nosso lar. Em primeiro lugar, do que se trata o Salmo 122? Esse é um salmo de peregrinação. Existe uma coleção de salmos que vão ali do 120 ao 134, são chamados cânticos, salmos de peregrinação. Eles têm um contexto específico que o povo de Deus, quando fazia suas viagens para Jerusalém, para visitar o templo, para participar das festas, estes salmos eram recitados e cantados ao longo do caminho. Então eles falam desse tempo de peregrinação, de viagem, de condução do Senhor, dos perigos, do cansaço, mas do alvo, né, de Jerusalém como alvo, do templo, da casa do Senhor. E estes salmos específicos, eles
falam muito a nós. Hoje a gente não tem uma relação com Jerusalém, nem esse tipo de peregrinação, não é da nossa tradição. Mas a nossa leitura destes salmos é uma leitura que ilustra a nossa própria vida. A vida como uma jornada, a vida como uma peregrinação. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse retorno ao lar, esse retorno para casa, essa viagem que nós fazemos, mas que fazemos durante a nossa própria vida. E eu queria começar com esse convite. Esse salmo, ele se inicia nos mostrando um convite. Nós atendemos um convite, o convite da palavra, o convite da assembleia, o convite do povo de Deus, o convite ao culto, à adoração. E as primeiras palavras do Salmo 122, o primeiro versículo, mostra muito bem isso. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Como eu disse, e aqui eu quero ver com vocês que existe uma reação nessa expressão, existe um testemunho e existe um convite. Em primeiro lugar, como eu disse, esse salmo, essas palavras têm uma relação com os peregrinos, com aqueles que chegavam em Jerusalém. E da relação que eles tinham com o templo. Como eu falei, salmos de viagem, de peregrinação, mas aqui o salmista, o que ele expressa é que ele já chegou em Jerusalém. Então, a expectativa de ir até o templo, visitar o templo, né, estava chegando. Você já fez uma viagem longa? E essa sensação a gente só tem se viaja de carro, né, ou de ônibus, porque avião faz aquelas distâncias enormes e você espera mais no aeroporto do que na viagem muitas vezes. Mas quando você faz uma viagem longa de carro, e aquela viagem, não uma viagem a trabalho, né, aquela viagem férias que você está esperando, aquele lugar que você vai conhecer, ou aqueles parentes que você vai visitar, e o tempo vai passando tal, mas há um momento em que você está chegando, você começa a ver as placas, a sinalização ali, você está chegando no seu destino, existe aquela expectativa, aquela alegria, você está próximo do seu destino. Aqui a sensação é essa. A viagem provavelmente foi longa, mas Jerusalém chegou, né? Eles estão passando ali, entrando, passando pelas portas, o templo está próximo, e essa frase, essa expressão, expressa, em primeiro lugar, essa alegria, esse contentamento. Chegamos no lugar da habitação de Deus. O que a gente tem que perceber é que Jerusalém representa a casa de Deus, o lugar onde Deus está, o cumprimento das suas promessas. E quando a gente traz isso para nós, a gente tem que entender que isso ilustra a relação que o cristão tem com a comunidade da fé. A comunidade da fé é esse lugar, né, como os judeus, os peregrinos chegavam a Jerusalém para as festas, né, para as comemorações, para a Páscoa. Nós, hoje, o povo de Deus, nos reunimos para o culto.
E esse culto, esse ajuntamento, nos traz esse tipo de reação, esse tipo de alegria. A alegria de encontrar o povo de Deus. A alegria de poder cultuar ao Senhor. Honrar o nome dEle. Ir até o lugar que foi separado, santificado para Ele. Então, por isso que a gente usa essa mesma expressão que era dedicada ao templo, ao ato de congregar, né? De ir até de participar do culto, como nós estamos fazendo aqui. Então, em primeiro lugar, essa expressão nos fala de alegria, de contentamento, de satisfação. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. É alegria. Nós não escolhemos as nossas reações, né? Elas são espontâneas. E aqui existe esse testemunho de uma alegria espontânea, que vem do coração, da alma, que vem lá de dentro. Esse cultuar aqui, veja, é uma ação de prazer, de contentamento. Não é de constrangimento, obrigação ou penitência. Às vezes, o culto, o congregar, pode se tornar um ato penitente. Né? Eu mereço. Né? Você acha que está fazendo um sacrifício, por isso Deus vai se agradar, ou enfim. Mas não é isso que está expressado aqui. É muito diferente. Existe alegria. É interessante que essa reação, ela se torna um testemunho. Se o povo de Deus se alegra em se encontrar, em ir até o lugar de culto, o que pode ser chamado casa de Deus, isso se torna um testemunho. Testemunho para quem? Para todos. Para o mundo, para a nossa própria família, para os nossos vizinhos. É um testemunho. É interessante a gente ver, por exemplo, a movimentação do domingo, principalmente do domingo de manhã, quando, principalmente bairro, né, que você vê as pessoas, porque bairro, quem é de bairro vai à igreja a pé, né, os bairros mais afastados, então você consegue ver a movimentação do povo de Deus indo à igreja. Né, sai aquela turminha, sai a família, vai andando a pé, e você reconhece, aqui e ali tem uma Bíblia na mão, é um povo ali, às vezes se veste um pouquinho diferente, você sabe, você reconhece. Dependendo da igreja tem um instrumento, está carregando um violão, instrumento de sopro, você vê. Aquilo de alguma forma é testemunho. Principalmente se esse povo expressa, de fato, essa alegria de um povo que vai cultuar. Eu tenho uma memória da infância, dessa reação e desse contentamento por parte dos meus pais. Eu lembro que quando meu pai começou a pastorear, nós éramos crianças, e o meu pai, as primeiras igrejas que ele pastoreou, não eram, a gente mora em Arujá desde sempre, mas ele pastoreou em São Paulo, por mais de uma ocasião. Então tinha todo um ritual, né, para sair com antecedência, para ir para a igreja, escola dominical, na parte da manhã. E eu tenho essa memória do domingo como um dia especial,
onde os meus pais levantavam com uma motivação diferente, uma alegria, e aí colocava na vitrola um disco, né, evangélico, de louvor, tinha um clima diferente. E a gente se arrumava, ia para a igreja, né, todo mundo no carro, aquela peregrinação, que ia para São Paulo, né, para cultuar. Mas eu tenho essa memória desse testemunho de pessoas que participaram da minha vida, que tinham a alegria do culto, da comunhão, do ir à igreja, do comungar entre irmãos. E é claro que essa reação, que é um testemunho, se torna um convite. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. É o convite. O convite não é apenas o convite ao culto e o convite ao encontro. Esse convite ilustra o próprio convite da graça. O convite de chegar-se até Jesus. Essa nossa vida, muitas vezes religiosa, de ir à igreja, encontrar os irmãos, ela ilustra um caminho, uma peregrinação que as pessoas precisam fazer existencialmente, né? De ir até Cristo, de aceitar esse convite, de se render à graça, de fazer essa viagem a Jerusalém, ao lugar do Senhor, a encontrar Cristo nas suas vidas. A graça é um convite, é um chamado. Enquanto a gente vai, ou enquanto a gente vem, nós estamos convidando outros para virem conosco, participar conosco, para atenderem esse chamado da luz, para entrarem no caminho de Cristo, para se renderem também a esse nosso Senhor. Então há um convite a ser atendido, e esse é o tom do Salmo 122, né? Um tom de alegria, de contentamento. Em segundo lugar, nós temos aqui o encontrar o nosso lugar. Encontrar o nosso lugar nesta Jerusalém, nessa nossa viagem, nesse nosso retorno para casa. Qual é o nosso lugar ali? Essa viagem, e esse salmo fala disso, né, dos peregrinos que chegam a Jerusalém e ali encontram o seu lugar. Quero chamar a sua atenção para versos 2 e 3. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém construída como cidade firmemente estabelecida. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Aqui, a gente consegue ver, dentro da perspectiva do peregrino, aquele sentimento de alívio. Alívio porque ele chegou. Né? A viagem provavelmente foi longa, a viagem provavelmente é difícil, existem riscos, perigos ao longo do caminho, né? Animais, assalto, violência, o tempo, né? O sol, tantos perigos, tanta dificuldade, mas aqui ele declara, né? Os meus pés já estão dentro de Jerusalém, essa cidade fortificada. Há um alívio, ele se sente seguro, ele chegou, né? Chegou em casa, ele está no lugar certo.
Irmãos, a comunhão, ela precisa nos trazer esse tipo de sentimento. A comunhão precisa nos trazer esse sentimento. Quando estamos em comunhão, nós precisamos nos sentir seguros. Estamos em casa. Esse é o lugar onde Deus habita. Deus está aqui. Essa é a cidade dele. Olha aqui, meus irmãos. Aqui está o povo de Deus. Eu estou no lugar certo. Que bom, cheguei. A comunhão, ela precisa nos trazer esse sentimento. E esse significado é ainda mais profundo, que não é só cheguei em Jerusalém, um lugar especial, ou cheguei ao templo. É cheguei em casa. Esse lugar da comunhão, que simboliza Jerusalém, é a nossa própria casa. Mas essa casa não é a casa onde você mora. É a sua verdadeira casa. Assim como o judeu peregrino não morava no seu lar do coração. Ele viajava até Jerusalém e ali ele tinha esse sentimento. Eu estou aqui agora na cidade santa, na cidade do meu Deus. Aqui eu estou protegido. Esse é o meu verdadeiro lar. Um dia nós habitaremos em Jerusalém. Esse era o desejo, o sentimento. O cristão, ele tem isso também. Ele tem algo dentro dele ansiando por chegar em casa. E, novamente, essa casa não é a casa onde você mora agora. É o retorno para o lar que está sendo preparado para você. Que é o seu verdadeiro destino. Que é a sua verdadeira casa. E, para entender que as Escrituras nos revelam isso, eu queria, por exemplo, ver aqui com vocês o exemplo de Abraão, que é descrito lá em Hebreus, que ilustra essa viagem e aquilo que acontece com todos que seguem ao Senhor, que são do povo da fé. E essa nossa relação com a nossa casa. Lá em Hebreus 11, 8 a 10, fala sobre Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Então a palavra diz a respeito de Abraão que ele saiu de sua terra porque Deus o chamou, e ele viveu como peregrino, viveu sob uma promessa de receber uma terra por herança, mas por toda a sua vida ele não viu esse lugar, é meu, é isso aqui. Não viu. Ele viu só pela fé. E aqui o autor de Hebreus diz que ele vislumbrava, não esse pedaço de terra ali na Palestina, mas era a cidade de Deus, uma cidade cujos alicerces são edificados, firmados pelo próprio Deus. Isso ilustra a nossa vida. Nós estamos à espera e voltando para esse lar. E a comunhão, preste atenção nisso, a comunhão dos cristãos nos dá um vislumbre, nos faz antecipar esse sentimento.
nos faz, de repente, ter essa certeza: nós vamos chegar em casa um dia. Porque quando eu encontro meus irmãos, quando eu estou no lugar de adoração, alguma coisa me parece muito familiar, que me atrai e diz: esse é o meu lugar, é para aí que eu estou indo. Muitas vezes, isso é tão forte no salmista, nos autores do Antigo Testamento, que ele vai dizer: eu quero habitar na sua casa. Porque o sentimento que ele tem é tão grande de que o templo, a presença do Senhor, é o lugar onde um dia ele precisa morar, é a casa dele. Que ele deseja ficar ali no templo, estender aquela experiência o máximo possível. A comunhão dos irmãos é este lugar onde nós antecipamos, vislumbramos para onde estamos indo. O nosso lar verdadeiro, o nosso lar definitivo. Versículo 4. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Para lá sobem as tribos do Senhor. O povo de Deus é um povo que se encontra, e desenvolve comunhão. Aqui há uma expressão que nos fala sobre a característica do povo de Deus, Esse lugar onde as tribos se encontram. Quando a gente pensa nas tribos dispersas de Israel, a gente vai lembrar que são pessoas diferentes, lugares diferentes, tinham algo em comum, mas vinham de lugares diferentes, tinham experiências diferentes, famílias diferentes. E quanto mais passava o tempo, mais diferença você tinha entre as tribos de Israel, mas eles tinham uma experiência em comum, que era o encontro, que era Jerusalém, que era o templo. Isso retirava as diferenças que eles tinham, e eles ali compartilhavam uma única fé, um único Deus, e se reconheciam como povo de Deus. Isso acontece na igreja. A igreja é esse lugar onde o povo de Deus se reúne, vindo das tribos mais diferentes, mas é na igreja que o povo de Deus se reconhece como povo de Deus, independente das suas diferenças. E aqui, irmãos, está um aspecto importantíssimo da comunhão, que é a unidade, a experiência da comunhão, mesmo na diversidade. E isso, vou dizer para vocês, na prática, é talvez o grande desafio da comunhão. A gente quer ter comunhão com aqueles que são bem parecidos conosco. Quanto mais parecido, melhor. Se tiver a mesma origem, se tiver o mesmo nível social, se tiver os mesmos costumes, se for da mesma raça, e aí é até um movimento natural do ser humano, Um movimento de afinidade. Você se sente mais à vontade, mais seguro com pessoas que compartilham da mesma vida que você. Isso é normal, isso é comum, isso é um movimento social. Mas a igreja desafia isso. O convite que a igreja faz desafia isso. Nos desafia a ter comunhão com pessoas diferentes. Pessoas de classes sociais diferentes,
pessoas de gerações diferentes. Vocês pensam que a barreira social, econômica é a única e a grande barreira? Não é, não. Existe uma barreira muito forte nos nossos dias, a barreira geracional. Hoje parece que adulto não pode misturar mais com jovem, não pode mais misturar com adolescente, não pode mais misturar com criança. É quase impossível você ser uma mesma igreja, uma mesma comunidade. As gerações têm uma grande dificuldade de compartilhar, de se comunicar. Isso é um desafio. Mas aquilo que Jesus fundou, a igreja que ele fundou, é a comunhão das gerações, das diferentes classes sociais, das diferenças culturais. Eu sou do Nordeste, eu sou do Sul, eu sou estrangeiro. Mas a igreja a gente encontra lugar junto com nossos irmãos. Diferenças raciais. Ao longo da história da igreja, a questão de raça foi um grande desafio para a comunhão. Em muitos momentos, a igreja achava que podia ser igreja sem compartilhar seu espaço, sua vida entre raças diferentes. E o cristianismo, pelo poder do Espírito Santo, quebrou essas barreiras ao longo da história. Então, esse é o movimento do Espírito, da gente entender também nesse lugar, que é o lugar do encontro, as tribos do povo de Deus, a comunhão dentro da diversidade do povo de Deus. E por último, meus irmãos, queria falar que nesse lugar nós encontramos também a nossa vocação. Se nós fazemos esse movimento de retorno ao nosso lar, e nessa peregrinação a gente percebe que tem outras pessoas fazendo essa viagem junto conosco, são irmãos, irmãs. Se no momento de congregação nós encontramos esse tempo onde a gente se identifica, onde a gente tem um vislumbre da nossa casa, isso é um sentimento bom que nos anima a continuar a viagem, a continuar a vida. É aqui também que nós reconhecemos a nossa vocação. Verso 4 diz: por que estamos em Jerusalém? Por que visitamos o templo? E a resposta é: para dar graças ao Senhor. Para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Por que vamos para a igreja? Por que estamos aqui? Por que você veio aqui hoje? O que te traz aqui? Às vezes, assim como os peregrinos, os que viajavam para Jerusalém, tinha muita gente que ia no embalo, né? E assim, ia junto. Tem alguém indo, eu estou indo junto. Talvez muita gente participa da igreja no embalo de outros. Mas quando nos perguntamos, o que estamos fazendo aqui? Por que estamos aqui? Nós precisamos lembrar que a razão primeira é prestar nossa adoração. É prestar culto. É dar graças. Nós estamos aqui para dar graças ao Senhor. Essa é a nossa primeira vocação. Reconhecer quem é Deus e o que Ele fez. O primeiro chamado que você vai ter na sua vida como cristão é esse. Reconheça quem é Deus.
Quem é Jesus Cristo? O que Ele fez por você? O que Ele é na sua vida? Essa é a nossa primeira vocação. E essa é a primeira vocação do culto. Desse nosso ajuntamento aqui. Dar graças. Adorar, honrar a Deus. E aqui, irmãos, eu queria pontuar aqui com vocês que existe hoje uma inversão de valores. Nós muitas vezes, e há uma cultura nisso, de que nós vamos para a igreja para receber alguma coisa. Eu vou para a igreja para receber alguma coisa. Eu vou para a igreja para ser servido. Por Deus, em última instância. Mas eu vou e ali eu recebo. A gente precisa tomar um pouco de cuidado com essa mentalidade. Com certeza, com absoluta certeza, no culto público existe uma troca. Mas não é uma troca positiva, abençoada, onde nós estamos oferecendo nosso culto, nossa adoração a Deus, mas Ele também está fazendo alguma coisa por nós, Ele está nos abençoando, nos edificando, nos visitando, A experiência de culto é uma experiência onde Deus e nós, o Espírito, estamos nos relacionando. Isso é bom, é positivo e tem que ser assim. Mas a gente precisa tomar cuidado com essa mentalidade de que nós estamos aqui para receber. Porque a vocação primeira não é essa. Nós estamos aqui para dar. Nós estamos aqui para servir. Se a gente veio para Jerusalém, se a gente visita o templo, é porque a gente quer dizer para o Senhor, Senhor, obrigado. Senhor, eu reconheço quem o Senhor é. O Senhor é grande, o Senhor é digno. Nós cantamos o nome de Cristo, é lindo, é majestoso, é poderoso. É por isso que você está aqui. É para reconhecer, é para expressar, é para dizer, isso é verdade na minha vida. Porque se não for assim, o culto ele passa a ser avaliado por nós como um produto a ser consumido. Algo que a gente consome, a gente assiste, a gente vê, e isso pode nos satisfazer ou não. As nossas expressões a respeito da avaliação do culto e da igreja passam por isso, e a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Quando alguém comenta assim, olha, ontem o culto foi muito bom. Vamos dizer, amanhã está lá conversando em família, nossa, ontem o culto foi muito bom. É mesmo? O que foi bom? Não, quando você fala isso, você está falando do quê? O louvor foi bom? Né, a ministração, a mensagem, os encontros, do que nós estamos falando? Quando a gente diz, o culto foi muito bom. Quem nós estamos avaliando? Nós estamos avaliando quem ministra? Nós estamos avaliando, no fim, Deus? Não, o culto foi muito bom, porque Deus falou, Deus abençoou, Deus ministrou. Nós estamos avaliando Deus? Na melhor das hipóteses, né? E que não é uma coisa boa a se fazer. Mas pensa numa outra possibilidade. Quando você, de repente, chega em casa no outro dia e comenta, ontem o culto não foi bom. E aí a pessoa do seu lado pergunta, mas o que aconteceu?
o som estava ruim, as músicas que foram escolhidas não eram legais, você não conhecia. Não, o som estava ótimo, as músicas foram maravilhosas, mas ontem o culto não foi bom. O que foi então? Foi a mensagem. A mensagem foi longa, chata, entediante. O pastor falou coisas, eu não entendi, não concordei. Foi isso? Não, não foi. A mensagem foi ótima, foi abençoada, entendi, mas o culto não foi bom. Ah, já sei, foram as pessoas. Quem sentou do seu lado, as pessoas que você encontrou, foi isso, né? Você encontrou quem você não queria encontrar lá, é isso? Não tinha nada errado com as pessoas. Muito pelo contrário, todo mundo, né, abençoado, cumprimentando. Então, por que o culto não foi bom? E aí você responde, o culto não foi bom porque eu não estava bem. Eu estava disperso, eu estava ansioso, eu estava pensando em outra coisa. Eu não consegui cultuar. Você entende? Porque aqui, a primeira coisa é aquilo que nós estamos oferecendo, nós estamos dando. Então, um bom culto tem muito a ver com aquilo que eu e você estamos dando. Não com aquilo que a gente entende como a estrutura. O louvor, a mensagem, o lugar, se está quente, se está frio demais, porque tudo isso, né? O culto ontem não foi bom, não, estava frio, estava muito frio. O culto foi horrível. Culto tem a ver com aquilo que eu ofereço. Eu e você oferecemos, porque essa é a nossa vocação primeira. Nesse lugar, nós somos exortados, lembrados da nossa vocação. Cultuar a Deus, dar graças. Isso é muito bom. Se esse lugar, se esse culto te lembrou de certa forma disso, é porque você chegou em Jerusalém, porque Jerusalém nos lembra da nossa vocação. Estamos aqui para agradecer, para adorar, para cultuar. Isso é muito bom, porque às vezes a gente vem com outras agendas, vem com outras intenções, ou vem sem intenção nenhuma, mas se chegamos nesse lugar do encontro, nós reconhecemos a nossa vocação. Adorar a Jesus, agradecer a Jesus. Então, queridos, e a mensagem para nós, nesta noite, é que a gente leia esse Salmo 122 e a gente reconheça esse tempo e esse espaço precioso que Deus nos dá de culto e de encontro, e que isso faça todo sentido para nós, para o nosso coração. Nos relembre para onde nós estamos indo. Para esse lugar, essa morada, onde a gente se sente acolhido, protegido do mundo, do mal. Mas nós estamos caminhando para isso. Essa é uma jornada que eu só vou encontrar no fim da vida, mas é aqui que eu fortaleço a minha fé. É aqui que eu vejo que isso é verdade, que isso é realidade. É aqui que, reconhecendo os meus irmãos, por mais diferentes que eles sejam, é que eu reconheço o meu lugar e a minha vocação como adorador, como aquele que reconhece e exalta o nome do Senhor. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez.
Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. E obrigado, Senhor, por este lugar e este tempo que o Senhor nos deu. Nem sempre, Senhor, valorizamos como deveríamos esse lugar e esse tempo. Mas que ele sirva para nos edificar, mexer com o nosso interior, o nosso coração, e na comunhão, no encontro, a gente possa descobrir novamente a riqueza da relação contigo e nos fortalecer para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Como teu servo Abraão, teu servo Isaque, teu servo Jacó, que entenderam a promessa, se apegaram pela fé, entenderam que a casa deles era morada celestial, e eles viveram seguindo para esse alvo. Que assim seja conosco, Senhor. Que possamos, junto com nossos irmãos, olhar para o nosso lar, para a nossa Jerusalém, e caminhar em direção a ela. Faça isso, Senhor, nas nossas vidas, na nossa igreja. Cria no meio de nós este ambiente acolhedor, onde os peregrinos desta vida possam se achegar e se reconhecer, e entender que estão num lugar seguro. Faz, Senhor, da nossa igreja, da nossa comunidade esse lugar. É isso que eu quero te pedir, no nome de Jesus. Amém. Amém.